Hoje eu vou te contar a história de como um mofo, que cresceu por acaso em um laboratório, acabou trazendo a cura de diversas doenças e uma verdadeira revolução na medicina do século XX. Sim, eu estou falando dela mesma, a penicilina. Olá, o meu nome é Mariana, eu sou estudante de biologia e esse é o História de Ciência. Pessoalmente, essa é uma das minhas histórias preferidas. Uma velha conhecida de todos nós, a penicilina, chamada também pelo seu nome comercial benzetacil, foi o primeiro antibiótico descrito no mundo e já salvou muitas vidas e curou muitas doenças desde o início do século XX. Bom, toda história tem um início. E a história de hoje começa lá no ano de 1901, quando o jovem escocês Alexander Fleming, com então 20 anos de idade, ingressa na Faculdade de Medicina do Hospital St. Mary, em Londres. Já formado, em 1906, Fleming começa a trabalhar no Inoculation Department, o serviço de inoculação, chefiado pelo brilhante Almond Wright. Desde os primeiros passos da microbiologia, o tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias já era uma preocupação. Wright, inclusive, era um bacteriologista respeitado e trabalhava em busca de uma vacina contra a febre tifoide, e a sua atuação marcou muito o jovem médico Fleming. Ele teve a possibilidade de se tornar cirurgião, mas seu trabalho no serviço de inoculação o motivou a continuar na investigação científica e na bacteriologia. Chegamos então no ano de 1914, Primeira Guerra Mundial. Fleming e a equipe de Almond Wright realizam expedições em vários locais da Europa com o objetivo de estudar feridas de guerra e evitar possíveis infecções. Durante esse período, Fleming estuda um grande leque de micro-organismos diferentes. Nessa oportunidade, ele pôde observar o poder antibacteriano das células de defesa do organismo. A Primeira Guerra acabou em 1918, mas Fleming continuou seus estudos nessa área. A bacteriologia e o combate das infecções causadas por micro-organismos sempre foram a sua grande paixão científica. Em consequência de seu amplo estudo sobre as feridas de guerra, em 1922, ele descreveu a lisozima, uma enzima naturalmente presente no organismo com uma brilhante capacidade antimicrobiana. No então ano de 1928, Alexander Fleming trabalhava com variantes de bactérias do tipo Staphylococcus. Durante o estudo, uma das placas de cultura da bactéria ficou exposta ao ar do laboratório e acabou sendo contaminada por um micro-organismo. Como descrito por Fleming, uma massa, inicialmente fofa e branca. Era um fungo, uma espécie de penicillium. Ao redor do mofo, Fleming notou a presença de uma substância e os estafilococos não cresciam mais ali. Era a penicilina. O que deixa essa descoberta mais incrível é o fato de que existem diversas espécies de penicillium, e somente a espécie que cresceu e contaminou por acaso no laboratório de Fleming é capaz de produzir a penicilina. Bom, Fleming então evidenciou que a substância produzida pelo fungo era capaz de eliminar vários tipos de bactérias causadoras de diversas doenças, e também que a substância não apresentava toxicidade em alguns animais. Em 1929, Fleming publicou seu artigo, onde pela primeira vez uma substância de efeito antibiótico era descrita. Fleming continuou estudando sobre ela até o fim dos anos 30. Contudo, apesar de tudo, a penicilina caiu no esquecimento nos anos seguintes. Nessa época, as sulfonamidas, um outro tipo de antimicrobiano, surgiram também como um importante meio de combate para as infecções, porque desde os primeiros passos do estudo da microbiologia no mundo, o combate às doenças causadas por micro-organismos era uma grande preocupação. No então ano de 1939, 10 anos depois, em contexto de Segunda Guerra Mundial, dois cientistas da Universidade de Oxford, Howard Florey e Boris Chain, passaram a estudar sobre as capacidades antimicrobianas de produtos naturais, inclusive a penicilina. Eles repetiram alguns experimentos já realizados pelo Fleming, purificaram a substância e testaram em alguns animais. 2 anos mais tarde, Florey e o Chain conseguiram apoio americano para a realização dos estudos em humanos, e a penicilina passou a ser produzida em larga escala. O exército dos Estados Unidos, no contexto da guerra, consumiu a penicilina com resultados muito positivos. No ano de 1943,
a penicilina já era produzida e comercializada por diversos laboratórios. Fleming foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina em 1945 pela descoberta, ao lado de Florey e Chen. E desde então, a penicilina salvou milhões de vidas. Doenças como a tuberculose, a sífilis, a pneumonia deixaram de ser diagnósticos fatais. Tudo isso porque um fungo específico cresceu por acaso na cultura de bactérias de um cientista apaixonado por bacteriologia. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu estou no Instagram como @História de Ciência e semana que vem eu volto com mais história e mais ciência. Um abraço e até lá!